Boa tarde, queridos irmãos, amigos que se encontram aí conectados conosco, né, nesse bate-papo da tarde. Já quero agradecer a presença de todos vocês por estarem aí conosco, né, nesse bate-papo, e que nós possamos fazer dessa tarde uma tarde bastante agradável para nós e para todos aqueles que vão participar, tirando proveito de tudo isso daí. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem já está conectado conosco. O Sérgio. Serginho, um abraço, querido. Que Deus abençoe você por estar aí conosco. Também o Anderson Teles. Um abraço, Anderson. Obrigado por participar conosco. A Rose. Olá, Rose. Rose aqui da Santa Cruz. Muito obrigado. Deus abençoe por estar aí participando conosco. Desse lado de cá, deixa eu ver, tem a Lúcia. Também tem o Fábio. Fabião, um abraço, querido. Oh, maravilha. Não, meu grande amigo Fábio está aí nos assistindo nesta live, nesse bate-papo da tarde, onde nós vamos trazer sempre um tema interessante, né? Um tema que condiz com aquilo que a gente vive. E, logicamente, embasado no catecismo da Igreja Católica. Tá? Mas nem por isso, nem porque você não é católico, você não pode participar, porque nós vamos falar hoje sobre o serviço. Servir. Só deixa eu arrumar um pouquinho essa câmera que está um pouco desconectada aqui de mim, para que a gente possa ficar mais tranquilo. A gente arruma e sempre fica ainda faltando um pouco, né? A Rose pergunta de quem é esse show. Esse show é do Iani. Vale a pena, nesses tempos aí, procurar no YouTube Iani Tribute. Ele faz um tributo aí à cidade proibida lá da China e o Taj Mahal lá na Índia. É um espetáculo, né? Vale a pena assistir. Bom, hoje então nós vamos trazer aqui para a nossa reflexão, no dia de hoje, nesse dia 6 de junho de 2020, um tema que é pertinente a todos nós. Não vivemos sem ele, é necessário para o nosso crescimento, é necessário para o crescimento da nossa comunidade, da nossa família, do nosso país, o serviço. Servir, tá certo? Se nós procurarmos lá num dicionário, procurarmos no Google, Wikipedia, enfim, vai ter várias definições lá, né, sobre o serviço. Eu achei interessante que uma delas, né, o que é um serviço? É a ação, o efeito de servir e dar de si algo em forma de trabalho. Achei bastante propício. Dar de si algo em forma de trabalho. Então, quem trabalha serve, né? O serviço não pode estar somente relacionado à questão do ganho. Tem que estar relacionado também ao bem que a gente faz para a comunidade, para a sociedade, para a família, né? Então isso é o servir. Quando eu trabalho só pelo salário, isso acaba me tornando um pouco que mercenário, né? Ou egoísta. Então nós vamos ver um pouquinho como que a igreja trata a questão do serviço. Quando eu falo igreja, eu estou dizendo, aí a caneca, alguém está falando, lá tem até uma caneca, meu amigo, nós estamos aqui, ó, e é uma caneca personalizada, tá vendo? Aqui eu ganhei essa caneca aqui num evento que eu fui, e tenho essa caneca. Então, nosso bate-papo aqui vai ser sobre o serviço. Quando eu falo catecismo da igreja, por quê? Porque para escrever esse resumo do catecismo, o Papa João Paulo II reuniu teólogos, sociólogos, estudiosos, ateus, religiosos, papas, cardeais, papas, só tem um, né? O Papa, os bispos, cardeais, né? Para colocar nesse catecismo um resumo de tudo aquilo que envolve a nossa vida, independente da nossa crença ou não. Então, o serviço é pertinente a todo ser humano. Como tudo que nós estamos falando aqui não é direcionado só para aquela ou essa religião, só porque é católico, enfim. É para toda a humanidade, por isso é importantíssimo. Então, hoje, terça e quinta, nós vamos falar sobre o serviço. Tem vários tópicos sobre o serviço. Vamos começar falando sobre autoridade
como serviço. Pessoa que tem uma autoridade de um serviço. O que ele faz? Né? Lembrando, a serviço, ação, efeito de servir, dar de si algo em forma de trabalho. Dar daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho conhecimento, daquilo que eu tenho facilidade, daquilo que é dom, daquilo que é vocação, para o bem da sociedade e da humanidade. Queria mandar um abraço para a Valmira, que participa conosco. Valmira é sempre conectada aí com a gente, né? Um abração para você, Valmira. Valmira, Rose, todas fazem parte do corpo de, olha que bonito, corpo de catequistas da Paróquia São João Batista. Que maravilha do céu. Vamos lá. Catecismo 2235, 2235. Vamos ver o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica com relação deveres da autoridade civis. Olha aí, os deveres da autoridade civis, né? Mas aqui vale para todo mundo que tem uma autoridade, seja ela na sua casa, seja ela no seu emprego, seja ela num órgão público, seja ela como o meu amigo ali que é fotógrafo, seja ela como a dona Zilda, que acabou de acessar agora e que é ministra da Eucaristia, da ministra extraordinária da Sagrada Eucaristia. Seja qual for a nossa participação na sociedade, nós temos autoridades e deveres. E vamos ver o que diz o Catecismo sobre isso. Muito bem. Aqueles que são investidos de autoridade devem exercê-la como um serviço. Lembrando que serviço é a ação de dar de si algo em forma de trabalho. Não. Então, aqueles que são investidos de autoridade, seja professores, seja, enfim, todo mundo que faça isso, né, exercendo como um serviço, dando algo de si em forma de trabalho. Porque diz assim em Mateus, o Evangelho de segundo Mateus 20, 26 diz assim: aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. O próprio Jesus disse isso, né? Portanto, o exercício de uma autoridade é moralmente limitado por sua origem divina, por sua natureza racional e por seu objeto específico. Vamos lá repetir que aí ficou meio confuso, né? Olha só, o exercício de uma autoridade é moralmente limitado por sua origem, ou seja, tem limites, né? Divino. Né? Qualquer que seja a autoridade que se exerce tem um limite divino. Eu não posso transpor a lei divina. Eu posso ser presidente, mas não posso, por exemplo, quebrar uma lei da natureza. Né? É limitado por sua natureza racional e por seu objeto específico. Ninguém pode mandar ou instituir o que é contrário à dignidade das pessoas e à lei natural. A igreja então enxerga assim: eu posso ser aí a autoridade que for, eu não posso ir contra uma lei natural. Né? Então a gente vê, por isso que a igreja bate com tantas polêmicas, aborto, tal, e outras coisas mais. Por conta que a igreja enxerga dessa forma, que não existe nenhuma autoridade além de Deus. A Algé e a Jupiara também estão conectados conosco. Um grande abraço para vocês, obrigado pela participação. Um abração. Vamos lá. 2236, deveres e autoridades. Nós estamos falando de serviço, servir. O exercício da autoridade visa tornar manifesta uma justa hierarquia de valores, a fim de facilitar o exercício da liberdade e da responsabilidade de todos. Que os superiores exerçam a justiça distributiva com sabedoria, levando em conta as necessidades e a contribuição de cada um, e tendo em vista a concórdia e a paz. Olha aí, deveres de líderes, de coordenadores, de encarregados, de chefes, de professores, de políticos, de governadores, e por padres e pastores e tudo mais. Né? Deve ser o quê? Embasado na justiça divina.
Então, devem exercer toda essa justiça com muita sabedoria. Muito bem. Zelem, ou seja, tenham cuidado para que as regras e disposições que tomarem não induzam em tentação, opondo o interesse pessoal ao da comunidade. Então, é o que a gente menos vê, principalmente na área da política, né? Todo mundo quer o quê? Tirar proveito para si, ou para o seu partido, ou para a sua comunidade. É a mesma coisa que, vamos supor, um exemplo que eu vou dar aqui bem chulo, mas é um exemplo. Vamos supor que eu me candidato a vereador e faço uma campanha, porque agora eu vou entrar lá, vou resolver, vou ajudar todo mundo, pipipi, papapá, e vamos que vamos. Tá bom. Aí eu entro, sou eleito e tal, aí eu começo a olhar só para a minha comunidade. Como eu sou católico, sou da comunidade aqui da Santa Cruz, paróquia São João Batista, eu começo a direcionar o meu trabalho somente para aqueles que estão ao meu lado, somente naquele círculo de pessoas que eu participo. Então eu não estou sendo justo, eu tenho que olhar para todos, independente da religião, da comunidade, independente de tudo, né? Esse é o nosso dever, esse deveria ser o dever das autoridades, sendo, colocando-se em serviço, né? Ação ou efeito de servir e dar de si algo em forma de trabalho. Quero mandar um abraço aí muito especial para o meu querido amigo e padre Samuel. Sua bênção, padre. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Seu padre Samuel também foi meu professor no curso de teologia. Grande abraço, padre, por estar aí conectado conosco. Nós estamos falando sobre o serviço, baseado no Catecismo da Igreja Católica, no qual nós devemos nos colocar a serviço por bem comum, da sociedade, da humanidade, da comunidade. Muito bem. Vamos lá no SIC 339. Que estamos falando então sobre serviço. 339. Olha só. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que está secando a garganta. Olha lá, quem também está conectada conosco é a Tânia. Muito obrigado, Tânia. Um abraço para vocês aí. Um abraço para o João. Faz tempo que eu não o vejo, deve estar viajando, né? Um abração aí, Tânia, para você, seu esposo. E para o João também. Quando você o ver, fale que eu mandei um abraço. Muito bem. Catecismo 339. O parágrafo do Catecismo 339. Olha só. Cada criatura possui sua bondade e sua perfeição própria. Olha só. Cada criatura possui sua bondade. Por quê? Porque foi criado por Deus. Deus criou todos perfeitos. Cada criatura possui sua bondade e sua perfeição própria. Para cada uma das obras dos 6 dias, se diz, e Deus viu que isto era bom. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio. Verdade, bondade, leis e ordens específicas. Ou seja, tudo direcionado com equilíbrio. Olha só, com verdade, bondade, leis e ordens específicas. As diferentes criaturas, queridas em seu próprio ser, refletem, cada uma a seu modo, um raio de sabedoria e da bondade infinita de Deus. Olha só, as diferentes criaturas, queridas em seu próprio ser, refletem, cada uma a seu modo, um raio da sabedoria e da bondade infinita de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura.
para evitar um uso desordenado das coisas. Para evitar um uso desordenado das coisas, que menospreze o Criador e acarrete consciências nefastas para os homens e seu meio ambiente. E por que nós estamos vivendo todo esse desordenamento? Porque nós não estamos exercendo o nosso servir de modo justo. Uns até podem mais que o outro, mas de alguma maneira, em algum momento, nós deixamos. Estamos falhando. Né? E é muito fácil para nós colocar a culpa em outras pessoas, ou naquele lá, ou no governo, mas será que nós fazemos a nossa parte? É a pergunta que eu deixo para nós respondermos. Será que eu também estou fazendo? É só dar uma volta aí pelo bairro, a gente vê tanto lixo jogado, né? Precisa o prefeito ou uma autoridade falar que não é para jogar lixo na rua? Não, né? É uma ação natural, deveria ser uma ação natural. Tá certo? Muito bem. A interdependência das criaturas, é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a águia e o pardal, são as inúmeras diversidades e desigualdades. E desigualdades significam que nenhuma criatura basta a si mesma, que só existem em dependências recíprocas para se completarem mutuamente a serviço uma das outras. Né? Tudo está ordenado para isso. Tudo. Tudo está ordenado para que haja essa colaboração. Nós vimos isso outro dia, quando falávamos de caridade. Né? Deus fez as coisas, criou tudo perfeito e tudo ordenado para o bem. Né? Aí nós, quando não exercemos o nosso servir, o nosso serviço, com justiça, com sobriedade, embasado na nossa liberdade, mas também nas nossas virtudes, justiça, né? Nós já fizemos esse estudo, né, da justiça, da fortaleza, das virtudes teologais, das virtudes cardeais, da fé, esperança, caridade. Quando nós não exercemos isso, embasado na justiça, no amor de Deus, desordena. Porque nós não amamos o próximo. Então, só para repetir aqui, a interdependência das criaturas é querida por Deus. É querida por Deus. O sol e a lua, cada um num extremo, né? A noite e o dia. O sol e a lua. O cedro uma árvore robusta, que pode se fazer estruturas para construção com o cedro. E uma pequena flor. A águia, que é uma ave de rapina, que enxerga distante, que atinge uma velocidade a qual poucos animais conseguem atingir no seu voo rasante. O pardal, que fica pulando e pegando migalha. Né? Os extremos. As inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura basta-se em si mesmo e que só existem em dependência recíproca. O que é dependência recíproca? Uma dependendo da outra. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Guilherme Iverson, que está aí nos acompanhando também, o Carlão Carvalho. Guilherme, um abraço para você. Que Deus continue te abençoando lá na sua vocação, lá onde você está, né? Que Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida. Carlão, um abraço, meu querido. Tudo de bom para você e sua família. Celso Florentino, obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado por estarem conosco. E para terminar esse nosso bate-papo da tarde, vamos lá no SIC 2242, para encerrarmos essa tarde. Né? Depois vamos falar mais disso na terça-feira. Vamos falar um pouco mais sobre serviço. Olha só o que diz aqui o 2242. O cidadão é obrigado. O cidadão. Quem é o cidadão? Quem são os cidadãos? Os cidadãos. O cidadão
é obrigado em consciência a não seguir prescrições das autoridades civis. Olha o que a igreja diz, preste muita atenção. Quem está conectado conosco também é minha sobrinha, a Gláucia. Um abraço, Gláucia, um abraço aí no nosso querido Adriano também. Ela escreve assim: a interdependência é um valor necessário para se viver em comunidade. Olha isso. Temos que estar a serviço do bem comum. Muito bem, é isso mesmo. Isso que nos ensina a igreja, através do seu catecismo. É lógico que nem sempre nós conseguimos colocar isso em prática. Muitas vezes, por muitos motivos, somos impedidos, ou impelidos, ou motivados, ou nos deixamos levar. Né? Por isso que eu disse um pouco antes, que muitas das coisas acontecem porque nós também ficamos achando tudo que está bom assim e não precisa mudar nada. Certo? Então vamos ver o 2242, é bastante importante isso, né? Se a gente não interpretar bem, dá a impressão que a igreja está falando para a gente ser um revolucionário. Vamos tentar entender então, com bastante calma e paciência e parcimônia. Selma, um abração para você, querida. Obrigado por estar nos acompanhando aí. Vamos lá. O cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando estes preceitos são contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. Ninguém é obrigado a seguir, por exemplo, se você não tem responsabilidade e autoridade por dar um tiro em alguém, mas o vereador que você votou fala para você, você tem que dar um tiro em alguém. Então você não é obrigado em consciência a seguir essas prescrições, que aqui vão de encontro, ou vão contra, vão contra os direitos fundamentais da vida da pessoa, o ensinamento do Evangelho, e as ordens naturais e moral. Muito bem. A recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Serviço a Deus e serviço à comunidade. Então a gente tem que ter distinção disso, né? Aí alguém vai falar assim, mas na guerra um mata o outro. Mata porque está defendendo. Está defendendo. Veja, se nós formos invadidos aqui, alguém tem que defender o país, se for preciso. Né? Até aqui no catecismo vai dizer que em um momento, se a gente tiver que tirar a vida de alguém, para que esse alguém não tire a nossa, isso é legítima defesa. Desde que não haja ódio, mas quem sabe disso? Só Deus, não dá para saber. Se na hora que um ladrão entrou aqui e eu matar eu não tive ódio de matar. Mas a igreja diz que se eu fizer isso, não é contra a vontade, porque eu tenho que proteger a minha vida. Foi algo que Deus me deu, mas não pode ter ódio. Mas quem vai saber é só Deus. Então é um assunto para a gente tratar mais para frente. Mas está valendo a pena. A recusa de obediência às autoridades civis quando suas